Dando continuidade ao estudo da LDB, nessa videoaula, no momento nós iremos estudar o artigo 14, que se refere aos sistemas de ensino. Vamos lá? Os sistemas de ensino definirão normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Vamos sempre relembrar, os sistemas de ensino, eles sempre estão articulados com qual forma de gestão? A gestão democrática, tá? E conforme os seguintes princípios que vão definir, as normas para essa gestão. Primeiro, participação dos profissionais da educação básica na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então vamos colocar aqui, o primeiro item aí para que ocorra uma gestão democrática em uma escola. Os profissionais da educação deverão participar da elaboração da proposta pedagógica da escola. Qual é a finalidade, desta participação na proposta pedagógica da escola? Mais uma vez, eu como profissional da educação tenho vez, tenho voz, sou ouvido, participo. É o sentimento de pertencimento. Quando eu estou, de fato, de corpo, alma e coração em um ambiente em que eu esteja exercendo a minha função docente, é muito melhor, é muito mais agradável, é a horizontalidade, a horizontalização, conforme eu já mencionei. Então aqui, conforme o inciso 1º, todos os profissionais da educação deverão participar da elaboração da proposta da escola pedagógica. Da proposta pedagógica da escola. Vamos lá. Segundo, inciso 2º. Participação das comunidades escolares em conselhos escolares ou equivalentes. Então, o segundo item aqui de extrema importância é que o pessoal que trabalha na instituição de ensino participe das comunidades escolares. Pensando em uma gestão democrática, se faz necessário essa participação das comunidades escolares e local em conselhos ou equivalentes. Tudo isso daqui tendo em vista a gestão democrática, onde eu tenho vez e eu tenho voz. Eu sou um agente participativo do local onde eu estou atuando como professor, como diretor, como coordenador, vice-diretor. Não importa qual seja o meu cargo ou seja a minha função. Conforme está aí no artigo 14, é de extrema importância a nossa participação na elaboração da proposta pedagógica da escola, a comunidade escolar e local
em conselhos ou equivalentes. Que conselhos seriam esses? O conselho escolar, demais colegiados que tem na escola, por exemplo, como a PM, o conselho de classe, são conselhos, colegiados que vêm muito para enriquecer a gestão democrática da escola, conforme até um dos princípios da LDB, que a gestão ela seja democrática. Artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas de direito financeiro público. É aquela autonomia relativa. Todas as escolas públicas, elas possuem um grau de autonomia relativa quanto à gestão administrativa de tudo que ocorre dentro da escola, a gestão de pessoas, a gestão, por exemplo, da documentação, da organização de toda a parte administrativa da escola, a gestão financeira, aí mais uma vez a importância, do acompanhamento de uma boa PM, de um bom conselho de escola para apoiar essa gestão da parte administrativa, da parte financeira, mas jamais uma escola, dentro dessa autonomia relativa, ela pode cometer, digamos que, abusos, sair de um limite. Por quê? Deve estar de acordo com os direitos, financeiro público. Por exemplo, as escolas públicas elas recebem recursos que sejam do município, do estado, da federação. Esse dinheiro que vem direto para a escola, para a gestão de custeio, capital, e assim nós chamamos, deve ser muito bem orçado aquilo que se vai comprar, discutido aquilo que se vai comprar, porque senão a gente cai na linha da verticalização. E nesse ambiente deve existir a horizontalização, as discussões. Os dinheiros, os recursos, eles vêm para atender aquilo que a escola necessita. É claro que os professores, as pessoas que estão na escola, os gestores, são as pessoas mais próximas para saber aquilo que de fato as escolas necessitam. Então esse grupo de pessoas expõe à PM, ao conselho, e ali existe toda uma argumentação, uma reflexão acerca, e existem votos para isso. Mas vamos frisar, tudo isso deve ocorrer de acordo com normas gerais do direito financeiro público. Não é gastar do jeito que quer, da maneira que quer, tá? Tem toda uma regrinha. Artigo 16º. O Sistema Federal de Ensino compreende, inciso 1º, as instituições de ensino mantidas pela União. Artigo 16º. O Sistema Federal de Ensino compreende, inciso 1º, as instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, órgãos federais da educação. Aqui nós temos, nesse artigo 16º, o que compreende o Sistema Federal de Ensino, conforme nós vimos, as instituições que são mantidas pela União, já que é federal, é União, as instituições superiores mantidas pela iniciativa privada, caso aí na sua cidade tenha alguma faculdade, algum centro universitário, alguma universidade privada, quem fiscaliza, analisa, faz o acompanhamento dessa instituição privada? A União, o Sistema Federal de Ensino da União.
e os órgãos federais da União, por exemplo, o MEC e todas as suas organizações. Tá certo? Então esse daqui é o artigo 16º, que fala sobre o Sistema Federal de Ensino. Vamos lá. Artigo 17º. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem, primeiro, as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo poder público estadual e pelo Distrito Federal. Inciso 2º. As instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal. Nossa, poder público municipal com ensino superior, com educação superior? Sim, lembra que nós vimos? Se conseguir representar muito bem a educação infantil, o ensino fundamental, caso queira ter o ensino médio, esteja trabalhando com uma reserva, tudo muito maravilhoso, pode existir uma universidade, uma faculdade, mantida pelo poder público municipal. E quem faz o acompanhamento dessa instituição municipal? O poder público estadual, tá certo? Ele que faz o acompanhamento, tá? Não é a Secretaria do Estado da Educação, por exemplo, uma diretoria de ensino, uma central da cidade, ali, um supervisor de ensino. Isso são instâncias relacionadas mesmo à educação superior, tá certo? Inciso 3º. As instituições de ensino fundamental e média criadas e mantidas pela iniciativa privada. Compete ao poder público estadual e do Distrito Federal fazer o acompanhamento das escolas públicas, de ensino fundamental e média, criadas e mantidas também pela instituição privada. Aqui vamos dar uma relembrada que, por exemplo, nós temos uma escola de educação infantil na nossa cidade. Até agora, no ano de 2021, foi oferecido somente educação infantil nessa escola. Parava ali com o trabalho com crianças de 0 a 5 anos, parava ali nos 5 anos. Mas o dono da escola particular, em conversa com os pais ou responsáveis, eles falam assim: a gente gosta muito da proposta da escola, vocês desenvolvem um ótimo trabalho, vamos dar continuidade? Nós apoiamos, a gente vai deixar nossos filhos matriculados aqui. Aí o mantenedor da escola vai entrar em contato com o poder público, que faz toda a análise, o acompanhamento, a supervisão da escola de ensino fundamental, ou seja, com a rede estadual, para que possa dar andamento e ter um ensino reconhecido, tá certo? Então, quem vai passar agora a fazer o acompanhamento desta escola não é mais a educação municipal, e sim a educação estadual, o poder público estadual. Os órgãos de educação estadual e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram seu sistema de ensino. Sempre quando nós pensamos em Distrito Federal e está claro na lei, ele sempre vai para o lado de Estado e município. Ele vai ficar ali, obedecendo às regras do Estado e do município. Então, no DF, a educação infantil, que é criada e mantida pela iniciativa privada, integram o seu sistema de ensino. Artigo 18º. Esse daqui é forte para quem vai prestar concurso mais na área do professor de educação básica das prefeituras, tá? Os sistemas municipais de ensino compreendem, inciso 1º, as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal, prioritariamente o fundamental, tá? Nós temos a educação infantil, aqui até citou na lei o ensino médio,
Tá? O ensino médio no sistema municipal é desde que atendam com plenitude, extrema qualidade, sobra, vamos dizer assim, para conseguir ofertar o ensino médio. Pode existir ensino médio numa prefeitura? Sim. Nos grandes centros, por exemplo, na cidade de São Paulo, nós temos escolas municipais que ofertam o ensino médio, entre outras cidades também, de outros estados, outras regiões do Brasil. Então, essas instituições, elas são mantidas pelo poder público municipal, conforme o artigo 18º aí, que menciona quais são as instituições que são mantidas pelo poder público municipal. Inciso 2º. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, também aqui são acompanhadas, né, pelo poder público municipal e os órgãos municipais de educação. Aqui vai todo, por exemplo, tudo que o sistema municipal tem para agregar na sua qualidade. A Secretaria da Educação, os aparelhos que ajudam ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação, sendo do município, quem cuida é o município. Escolas particulares que funcionam, né, somente oferecendo a etapa de educação infantil que vai do 0 aos 5 anos. Quem faz todo esse acompanhamento? O poder público municipal. Agora, se abrir um primeiro ano do ensino fundamental, aí nós vamos lá para o 17º artigo, conforme nós já vimos, que é o poder público estadual. Artigo 19º. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam nas seguintes categorias administrativas. Então aqui, olha, nós temos os seguintes níveis de classificações, né? Primeiro, inciso primeiro, nós temos escolas públicas, assim entendidas, as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. E nós temos aqui as escolas privadas, assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E o inciso terceiro, as comunitárias, na forma da lei. Parágrafo 1º. As instituições de ensino a que se refere aos incisos 2º e 3º do caput desse artigo podem qualificar-se como confessionais, atendida a orientação confessional e ideologia específica. Tá certo? Então nós vimos que nós temos aqui, ó, escolas públicas. Vamos até dar um destaque aqui, ó. Nós temos as escolas públicas, nós temos as escolas privadas e nós temos as escolas comunitárias. Tá certo? Públicas, privadas e comunitárias. As comunitárias, vamos dar mais uma observada nisso daí? Existe uma lei específica para as escolas comunitárias. Conforme está aí no parágrafo 1º, as instituições de ensino a que se refere os incisos 2º e 3º do caput desse artigo podem qualificar-se como confessionais, atendidas orientação confessional, ideologia específica. Por exemplo, uma escola que tem como a filosofia a base católica, uma base evangélica, lembrando, né, que a educação é algo laico, mas ela não está dentro da filosofia da escola, ela pode vir carregada da formação desses valores. Lembra que a educação ela sempre está atrelada à formação de valores. Ali na escola, por exemplo, não vai embutir religião
na cabeça das pessoas, forçar com que as pessoas sigam determinadas denominações religiosas ou crenças. Mas quem procura aquela escola sabe que ela vai estar tendo essa orientação confessional, tá certo? Parágrafo 2º. As instituições de ensino a que se refere os incisos 2º e 3º do caput desse artigo podem ser certificadas como filantrópicas na forma da lei. Então agora nós vamos entrar aqui no título 5 da LDB. Esse artigo aqui, que a partir do 21º, são artigos bem relevantes para cair no concurso. Então prestem bastante atenção neles, ó. Nós temos aqui dos níveis. Vamos só dar uma lembradinha do quais são os níveis da educação. Os níveis, nós temos a educação básica e a educação superior. São os níveis. Quais são as etapas da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Modalidades são os diversos modos em que a educação vai ocorrer. Lembrando que as modalidades, elas são transversais aos níveis e às etapas. Exemplo de modalidade: a educação especial, educação no campo, educação quilombola, educação indígena, ensino à distância, educação de jovens e adultos. São exemplos de modalidades, entre outros. Capítulo 1º, da composição dos níveis escolares. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vamos lá? A educação básica, ó. A educação básica, ela é um nível da educação escolar. O que compreende, o que está dentro desse nível da educação básica? Nós vimos aqui que nós temos a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tá? Extremamente importante para a formação da criança, dos bebês, das crianças bem pequenas e das crianças pequenas. Nós temos aqui o ensino fundamental. O ensino fundamental, hoje, de 9 anos. Há um tempo atrás, o ensino fundamental ele tinha 8 anos. Ocorreram mudanças na legislação e o último ano da educação infantil, ele passou a pertencer ao ensino fundamental. Passou a ser chamado de primeiro ano do ensino fundamental. Isso é para questão assim, de ganhos, né? Em termos de qualidade, na aprendizagem da criança, permanência, mais escolaridades para os cidadãos brasileiros. E nós temos aqui também como integrante da educação básica, lembrando que a educação básica ela é um nível. E isso daqui que eu estou colocando são as etapas da educação básica. E nós temos aqui como a última etapa da educação básica, o ensino médio. O ensino médio, nós estamos em um momento de grandes mudanças no olhar para o ensino médio. Políticas públicas com bastante direcionamento para a melhoria da qualidade do ensino médio. O que se observa? Existe o acesso, mas a permanência ela tem ficado instável. Logo, precisa se pensar na qualidade. Lembra? Acesso, permanência e qualidade. Quando uma das três
palavrinhas aí ficam falhas, compromete toda a sustentação do triângulo. E o triângulo é uma figura o quê? Rígida, firme. Ele precisa estar tudo articulado direitinho para o seu funcionamento. Faltou uma parte, não é mais triângulo, né? Perde essa característica. E nós temos aí também que compõe um dos níveis escolares o ensino, a educação superior, aliás. A educação superior. Para nós que estamos, nesse momento aqui de estudo, todos nós temos um diploma de educação superior. Ou quem não tem ainda está cursando, um curso de pedagogia, uma outra licenciatura, para que você tenha uma certificação, uma diplomação para exercer o magistério. Você precisou ter passado muitos passaram pela educação infantil, como estudantes, obrigatoriamente pelo ensino fundamental, todos nós passamos, ensino médio, tivemos que passar pela educação superior para exercer a docência. Certo? Então vamos dar continuidade. Capítulo 2. Agora nós vamos afunilar os nossos conhecimentos aqui sobre a educação básica, que é mais o nosso foco para o concurso, tá certo? Artigo 22º. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Lembrando que a educação básica, conforme nós vimos aqui, ela é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vamos voltar aqui para o artigo 22º, perdão. A educação básica tem por finalidade, qual é o fim dela? Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum. E essa formação comum indispensável para o exercício da cidadania. Eu, enquanto estudante da educação básica, eu vou ali na escola, receber uma formação humanística, uma formação voltada para a cidadania, política, o trabalho com desenvolvimento de habilidades, competências, as competências socioemocionais que hoje nós já trabalhávamos na escola, mas hoje é algo muito mais latente, muito mais exigido o nosso trabalho, Toda a formação global da pessoa. Qual é a finalidade disso daí? Para que a pessoa progrida no trabalho e em estudos posteriores. O que vem posterior à educação básica? A educação superior, caso essa pessoa queira participar de algum curso técnico, e fora isso. Caso a pessoa não queira participar da educação superior nem de um curso técnico, que ela progrida no mundo do trabalho. Artigo 23º. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de período de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Olha que interessante esse 23º artigo
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 93, 94, 96. O que diz esse artigo 23? A liberdade que se dá para a organização da educação básica. Aí diz, vamos grifar, ó, séries de forma anual, períodos semestrais, ciclo, alternância, toda essa parte aqui, ó. Ó, séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de período de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Certinho? Mas para essa organização tem que existir o quê? O interesse do processo de ensino e aprendizagem ou recomendar. Não é simplesmente organizar por organizar para ficar bom para a instituição de ensino e isso não for bom para os educandos. Aí cada sistema de ensino tem a sua liberdade de organização e essa liberdade ela é discutida, ela é documentada, ela é toda estruturada. Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar, classificar de novo, novamente, né? Os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. É o famoso processo de reclassificação. Tá certo? Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstos nessa lei. Em algumas regiões do Brasil, o calendário escolar ele pode sofrer uma adequação de acordo, por exemplo, com o período de chuvas, com o inverno rigoroso, com a época de colheitas, parte econômica, desde que mantenha o percentual mínimo de dias letivos e horas letivas, que é no mínimo 200 dias letivas e no mínimo de 800 horas de efetivo trabalho, tá? Nós estamos passando por um momento agora na educação que nós estamos precisando dessa adequação, muito mais no ano passado, né? Foi muito discutida a questão da redução de carga horária, de dias letivos, mas pode observar que a lei ela sempre vai prevalecer para a qualidade da oferta da educação, para o tempo em que esses estudantes tenham contato com os objetos de aprendizagem, com o desenvolvimento. Aí cada sistema de ensino vai se organizar de uma maneira para que esse aluno receba a qualidade. Mas nesse parágrafo 2º ele frisa, ó, o calendário escolar, que é um documento que ele é feito pela escola, sempre pensando em gestão democrática, ouvindo as pessoas. Em uma rede de ensino, esse calendário normalmente ele tem uma consonância entre as demais escolas para que exista uma harmonia, né, entre o transporte, a alimentação, etc. Mas as suas unidades escolares que estão dentro daquela rede de ensino, ela tem autonomia para um ajuste, quando eu falo autonomia relativa, né, um ajuste ou outro dentro desse calendário. Artigo 24. A educação básica nos níveis
fundamental e médio se organizará de acordo com as seguintes regras comuns. Aqui caberia melhor na LDB a palavra etapa, né? Mas a LDB colocou a palavra nível, tá vendo? A educação básica, né, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1º, a carga horária mínima, anual será de 800 horas para o ensino fundamental e ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado para os exames finais, quando houver. No mínimo, para o ensino fundamental e médio, 800 horas de efetivo trabalho escolar. O que se exclui dessa carga horária e desses dias aí? O tempo reservado para exames escolares, quando houver. Por que quando houver? Lembra que a gente sempre trabalha com a visão de avaliação formativa, contínua, a recuperação contínua, paralela. A gente não vai deixar uma recuperação somente ali nos 45 do segundo tempo. Então, ali ele deixa, a LDB ela deixa assim, excluído o tempo reservado dos exames finais, quando houver. Até deixa essa flexibilidade, mas que nós, enquanto profissionais da educação, a gente já vai fazendo todo esse acompanhamento dessa recuperação, né, contínua, de maneira ali contínua, juntamente com os nossos estudantes, de maneira paralela, que ocorre num outro período de estudo, com apoio de outros colegas professores, ou mesmo com o nosso apoio, né, e da equipe gestora. Inciso 2º. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira série do ensino fundamental, pode ser feita por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. O que seria isso? Por que fala exceto a primeira série, né, o primeiro aninho do fundamental? Primeiro ano é primeiro ano. Não tem como, ele já vem da educação infantil, né? Lembrando que a educação infantil ela é obrigatória dos 4 e 5 anos. Na educação infantil ela não tem reprova, tá certo? Esse estudante ele é classificado ano a ano que ele cursa a educação infantil. Chegando no ensino fundamental, esse estudante ele é classificado no primeiro ano. E a partir do segundo ano, ele é automaticamente classificado, né, por promoção para os alunos que cursaram os anos escolares anteriores. Por exemplo, esse ano eu tenho um filho que acabou o segundo ano do ensino fundamental com êxito, tudo direitinho. O ano que vem ele vai ser classificado para o terceiro ano do ensino fundamental. Seja na mesma escola, por transferência, tá? Para candidatos que vieram de outras instituições de ensino, outros estados, outros países, desde que tenha a documentação tudo correta, tudo analisada. C. Independentemente da escolarização anterior, mediante a avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Aqui nesse item C, por exemplo, eu recebi uma criança na escola, eu sou um diretor de escola de ensino fundamental. Essa criança ela veio de uma determinada região do Brasil, muito longe, não trouxe documentação, teve que sair dali de uma maneira muito corrida ou esqueceu de pegar essa documentação.
a gente não está conseguindo um meio de contato com essa escola, ela também vai ser classificada, essa criança, ela tem por direito, de acordo com a idade dela, é oferecido a essa criança uma avaliação feita por quem? Pela escola, que ela procura, a escola lá que eu sou diretor, né? Que defina o grau de desenvolvimento e experiência desse candidato e permita a inscrição na série ou etapa adequada para que ele dê continuidade aos seus estudos. Isso vale para estudantes que vêm do estrangeiro, de outras regiões do Brasil, tá? Preferencialmente que venha com a documentação certinha, mas ninguém vai ficar fora da escola porque não tem a documentação certinha. Aqui a LDB, ela fala, olha, classifiquem os estudantes independente da escolaridade anterior. De que forma, escola? Mediante avaliação. Quem vai fazer essa avaliação, escola? Você, tá certo? Tem a equipe gestora ali, cada sistema tem a sua organização, participa a professora da sala, o professor da sala, o gestor, o supervisor de ensino nessa elaboração. Aí cada sistema de ensino tem a sua disciplina para isso. Aqui a LDB ela não deixa engessada a maneira como isso vai ocorrer. Deve ser feita pela escola com base no quê? No desenvolvimento das experiências do candidato, que permita classificá-lo conforme a sua idade aí no ano escolar adequado. Nos estabelecimentos de ensino que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar poderá admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. O que seria isso daqui? Por exemplo, eu sou um estudante no ensino médio. Os estabelecimentos que adotam a progressão regular por série. Hoje, nós temos ali série E no ensino médio. É a primeira série E do ensino médio, segunda série do ensino médio e terceira série do ensino médio. No ensino fundamental, está em ano. Primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Em todo o Brasil. Tá? A gente não se vê mais falar em primeira série, segunda série, oitava série, quando se trata de ensino fundamental. Agora, o ensino médio ainda ele é seriado. Tá? Então, quando se fala em ensino médio, é uma nomenclatura errada. Falar primeiro ano do ensino médio. Não é primeira série do ensino médio, é o correto. Por exemplo, esse estudante da primeira série do ensino médio, caso a escola adote esse regime de progressão regular por série, tem que estar tudo em consonância com o regimento escolar. Esse estudante, por exemplo, ele não foi avaliado durante o ano ali, em sua avaliação ele não teve êxito em física, em biologia. O que vai acontecer? De acordo com o regimento da escola, ele vai ser promovido parcialmente para o segunda série, né, do ensino médio, e vai ter que cumprir aquilo que ficou para trás, tá certo? A gente chama isso de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo. Não é mandar esse menino para frente para uma outra série do ensino médio, simplesmente por ir e deixar de lado as aprendizagens, as habilidades e competências que ele não conseguiu desenvolver. Aqui, o quarto, poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Olha que interessante que a lei de diretrizes e bases deixa para as nossas escolas. Pode ter essa organização por classes, turmas, de diferentes séries, anos escolares distintos.
desde que não comprometa o rendimento dessa turma, né? E para quais componentes curriculares deixa essa flexibilização? Línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares que venham enriquecer a formação das pessoas. Quinto, a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Esse daqui é extremamente importante para nós, tá? Item A, avaliação contínua. Lembrando que a avaliação, ela não é estanque. Eu não avalio uma pessoa somente um dia. A avaliação, ela é contínua e cumulativa do desempenho do estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. O que tem que ter prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos? Eu vou colocar aqui em vermelho para ter bastante destaque aí. Tem que prevalecer sempre os qualitativos, a qualidade, a quantidade, e dos resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais. B, possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. A lei deixa essa possibilidade, tá, para que se acelere os estudos para as pessoas que estão com atraso, com uma distorção, né, ano-série, ano biológico, né, cronológico ali, série. C, possibilidade de avanço nos cursos, nas séries, mediante verificação do aprendizado. D, aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Existe essa possibilidade, tá, de aproveitar os estudos concluídos com êxito. E obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Obrigatoriedade, não está deixando como opcional, tá? Aí ele deixa a palavra preferencialmente, paralelo ao período letivo. Se eu estudo de manhã, preferencialmente que eu faço essa recuperação paralela à tarde. Se eu estudo à tarde, preferencialmente que eu faça de manhã. Se eu estudo à noite, preferencialmente que a escola arrume. Lembra que quando se trata de noturno, tem que ter toda aquela visão de flexibilização? Pode colocar, por exemplo, no fim do período da tarde, período de manhã. Eu, como professor, já cheguei a trabalhar com turmas de recuperação sábado. Tinha frequência, professor? Sim. Quando existe uma conscientização que de fato esse estudante precisa, não vou falar que tudo é perfeito, mas existiam alunos que iam utilizar desse momento que é de extrema importância para a sua formação, tá? Então nós temos aí, sexto, o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida uma frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Quando se trata aqui, pessoal, de ensino fundamental e médio, no mínimo 75% do total de horas letivas para aprovação. No mínimo. Tá certo? Mas lembra que nós já estudamos na LDB? Olha, não deixa a bomba estourar para falar que está próximo disso.
É a nossa obrigação enquanto docentes zelar pela frequência dessas crianças juntamente com os pais. Tá? Nós temos que comunicar aos nossos superiores dentro da escola que os alunos estão faltando. Então, observou ali, por exemplo, eu trabalho com o 4º ano do ensino fundamental. Eu observo que o aluno João, eu vou utilizar esse nome, está na 2ª ausência consecutiva, 3ª ausência consecutiva. Comunique a gestão da escola, faça um trabalho de busca ativa, não deixe que isso vire uma bola de neve e depois essa criança venha perder o ano escolar. Que a gente sabe que existem diversas situações e realidades para esses motivos de ausências. No mínimo, tá? Tem que ter 75% do total de horas letivas para aprovação. Menos que isso não dá. 7º, cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de curso com as especificações cabíveis. Então, escola, compete a você, depois de tudo organizado, por isso que tem que ter uma secretaria, né, escolar extremamente organizada, um ambiente ali de trabalho respeitoso com aquelas pessoas que estão ali dentro, que é um local de muito compromisso, documentação que essa pessoa vai levar para a vida toda, tá? Os dados que nós vamos oferecer para essa secretaria tem que ser dados reais, fidedignos, chamadas bem feitas, todas as mediações bem feitas, as avaliações, os processos de recuperações, recuperação seja contínua e paralela, né? Porque depois a instituição de ensino que vai expedir um histórico, toda uma história, né, dessa vida escolar, as declarações de conclusão de série, diplomas, com as especificações cabíveis, né, as qualificações que essa pessoa tem ou ano que ela concluiu. Parágrafo 1º. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1º do CAPT deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. 18, 19, 20, 21 e 22, tá? Quem está trabalhando no ensino médio está observando que o ensino médio ele está sofrendo uma reestruturação, né? Porque a carga horária mínima anual de que trata o inciso 1º do caput desse artigo deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio. Lembra lá que era 800 horas? Agora pensando no ensino médio, 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo de no máximo 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga a partir de 2 de março de 2017. Isso daí é para manter mais o estudante na escola, dar o seu preparo, sua qualificação melhor para o trabalho, para o seu exercício à cidadania, ter mais contato com o desenvolvimento de conhecimento, né? De competências e habilidades. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequadas condições do educando, conforme o inciso 6º do artigo 4º. Nós já falamos bastante sobre isso daí. Artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor,
a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. É objetivo permanente das autoridades sempre o número de alunos compatíveis com o número de professores, obedecimento da carga horária, de toda a condição material, predial, de merenda, de alimentação, de transporte, de qualidade. É um objetivo permanente. Isso daí não pode ter um enfraquecimento. Tem que sempre o quê? Ser permanente, ser firme em relação a isso. Olha a qualidade embutida por trás desse artigo 25. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para o atendimento do disposto nesse artigo. Aí vai de região para região, tá? Em relação a isso, de estado para estado, essa adequação. Mas jamais isso tem que ser permanente para que se tenha cada vez mais qualidade. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio deverão ter base nacional comum. Olha a BNCC aí, hein? A ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia dos educandos. Então vamos ficar atentos aqui, ó. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, deve ter uma base nacional comum curricular. Aqui fica bem claro, Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Tá certo? Essa Base Nacional Comum Curricular, ela vai ser complementada, tá certo? Complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigindo as características regionais, aqui é o respeito pela cultura local, a cultura da região, a cultura da própria escola, da família, do bairro, o conhecer, né? Muito bem, não adianta nada eu conhecer somente o que está longe de mim e eu não tenho conhecimento do que está próximo a mim. O estudante, né, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, ele tem que ser conhecedor de todo o contexto para a sua formação integral. Os locais, ele tem que conhecer a sociedade, a cultura, a economia, de uma forma geral. Tá certo? Eu tenho, por exemplo, vamos supor, indo para a escola que eu trabalho, eu observo ali que existem ecopontos. O que são ecopontos? São locais onde que se realiza um descarte de determinados materiais. Por exemplo, restos de galhadas, de construções, de folhas. Mas a gente observa que ao lado daquele ecoponto, mesmo existindo o ecoponto, ainda existem pessoas que fazem o descarte incorreto de materiais. Está ali próximo à minha escola. Então a LDB, ela deixa aqui nesse artigo 26º, muito claro que nós podemos trabalhar com características regionais da nossa sociedade. Nós precisamos ter essa mudança de cultura, essa conscientização para se descartar no local correto. Porque quando eu descarto um lixo em um local errado, eu estou colaborando para a degradação do meio ambiente, da minha cidade. Mesmo que esse bairro esteja longe da minha casa, ali tem pessoas e essas pessoas merecem respeito. E de uma certa forma, aquilo que eu faço longe da minha casa, reflete dentro da minha casa, reflete na minha qualidade de vida. Então o respeito
acima de tudo. Parágrafo 1º aí. Os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então, tá vendo a organização curricular? Obrigatoriamente, o que tem que ter? Língua portuguesa, matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. O estudante ele vai ter que ter conhecimento de outras realidades fora do Brasil? Com certeza. O Brasil não é um país à parte. O Brasil é o nosso país. Especialmente eu tenho que ter conhecimento do meu país. Mas eu preciso saber que esse país ele está articulado a outros países também. O ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. O valor da arte na formação da pessoa. A arte, ela sensibiliza. A arte, ela dá uma formação estética. A arte dá formação política, cultural. As expressões regionais, valorização do regionalismo da arte. Eu não tenho que ficar pensando em arte somente, vamos supor, de determinados países e não valorizar a beleza, as produções que tem na minha cidade, as construções, tudo que a arte tem no seu currículo. Então aqui o respeitar o regional é a nossa obrigação, o ensino da arte. Todos nós, professores, de uma certa forma, somos professores de arte, porque essa sensibilização, essa política que a arte colabora para a formação da pessoa, para a cidadania, é extremamente importante. Aí, claro que existe um profissional com uma formação específica que vai tratar do componente, mas essa sensibilização para esse trabalho deve partir de todos os profissionais. Parágrafo 3º. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa nos seguintes casos. Vou até tomar uma aguinha aqui, ó. Educação física não é opcional, tá, pessoal? Ela é obrigatória em toda a educação básica, hein? Ela é facultada em quais situações? Vamos dar até um aumento aqui, ó. Inciso 1º. Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Nesse caso, é facultativo. Para pessoas maiores de 30 anos. Como assim, professor? Maiores de 30 anos no ensino fundamental, no ensino médio? Sim, na educação de jovens e adultos, por exemplo. Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas? Sim, por exemplo, um estudante do ensino médio noturno. Desde que esteja totalmente regularizado, com atestado de trabalho, esse estudante ele é facultativo a educação física para ele. Sendo facultado, se esse estudante, mesmo que ele tenha 30 anos, mesmo que ele trabalhe às 6 horas, ele tem por direito fazer educação física? Claro. Em que horário? Aí a escola vai arrumar o melhor horário. Aos sábados, num outro período, normalmente acontece aos sábados. Existem estudantes que querem, Duarte, participar dessas aulas mesmo assim? Com certeza, a gente sabe de toda a importância que o exercício físico, a atividade física traz para o desenvolvimento de uma pessoa. Então aqui o que vem a ser facultado?
Vamos frisar porque esse daqui é artigo bonitinho para cair em prova de concurso. Para as pessoas que cumpram jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas diárias, maior de 30 anos, que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. Por exemplo, quem está fazendo tiro de guerra, tiro de guerra ou escola para polícia, alguma coisa assim, essas pessoas elas são facultadas, tá, a cursar a educação física. Normalmente, pensando mais assim no nosso público de trabalho, estudantes que estão fazendo tiro de guerra, mas é facultado. Amparado, aqui vai ser amparado por uma legislação própria, tá? Amparado por legislação própria e que tem a prole, tá? Que tem a prole. Papais e mamães também ficam facultados. Parágrafo 4º. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africanas e europeias, tá certo? Então aqui quando se trata da história do Brasil, o que tem que se ficar atento ao trabalho da história do Brasil? As contribuições das culturas e das etnias que de fato colaboraram para a formação do nosso povo. Os índios, os africanos, os europeus. Quando nós estudamos história, né, na educação, no ensino fundamental, no ensino médio, nós vimos as contribuições de todas essas culturas e etnias para a formação do nosso povo. Então, a escola, no ensino da história do Brasil, deverá levar em conta e respeitar isso daí. Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertado a língua inglesa. Então, a partir do 6º ano do ensino fundamental, tem que ofertar uma língua. E a LDB deixa aí, língua inglesa. Existem escolas, Duarte, por exemplo, que oferecem o inglês desde o 1º ano, mas na LDB não está falando que é obrigatório a partir do 1º ano. Preste atenção nisso. Será ofertada uma língua, né, inglesa a partir do 6º ano do ensino fundamental. Caso, por exemplo, o município ofereça a partir do 1º ano, que se ofereça na educação infantil, maravilha. Quanto mais se aprende, melhor. Mas aqui no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, tem que se ofertar uma língua, e essa língua, segundo a LDB, é inglesa. Tá bom? Artes visuais. A dança, a música e o teatro são as linguagens que contribuirão para o componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Qual que é o parágrafo 2º deste artigo? Vamos voltar lá, ó. Parágrafo 2º desse artigo. O ensino da arte. Então, a arte, ela vai trabalhar com o quê? Vamos voltar lá? As artes visuais, a dança, a música, o teatro, são linguagens que contribuirão com o componente curricular arte. Tá certo? A arte, igual eu disse, ela trabalha com toda a sensibilidade, com o senso ético, estético, político, com a construção, com a criatividade, com as diversas linguagens que nós temos. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas
envolvendo temas transversais do que trata o caput desse artigo. Aqui nós sabemos, né, que o trabalho com projetos, com pesquisas nas nossas escolas vem cada vez agregando mais conhecimentos. E principalmente quando esse projeto ele trata de temáticas com os temas transversais. O que é algo transversal? Ele é algo que perpassa, aliás, a todo o currículo para solidificar, para dar mais liga na aprendizagem das nossas crianças e adolescentes. Presta atenção nesse parágrafo 8, o parágrafozinho bom para cair em concurso também. Parágrafo 8º. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória, por, no mínimo, 2 horas mensais. Vamos voltar? A exibição de filmes de produção nacional. Mas aqui, pessoal, não é passar filme por passar. Esses filmes, eles devem estar o quê? Em consonância com aquilo que nós vamos trabalhar. Então aí compete a nós, professores, tá? Sempre estar escolhendo filmes que estejam de acordo com as demandas. Documentários, filmes, tá? Quando eu falo em filme aqui, não vamos ficar somente aos longa-metragens, curta-metragens, depoimentos. Tem tantas coisas maravilhosas que nós brasileiros produzimos, né? E trazer conteúdos de qualidade, no mínimo 2 horas mensais. Cada documentário, existem documentários maravilhosos, relatos, todo respeito com as diversas culturas, filmes mesmo de longa-metragem brasileiros legais, que estejam adequados em termos de linguagem para passar para essa criança, para esse adolescente, é obrigatório. É um componente curricular complementar e deve estar integrado. Integrado ao quê? A proposta pedagógica da escola. Então eu não posso, hoje é dia de passar filme, eu vou lá, o primeiro filme que eu vejo, já que é obrigatório, eu jogo ali para os adolescentes, para as crianças e cumprir. Não. Tem que estar integrada à proposta da escola. Eu tenho que saber quais são as finalidades. Aí entra uma palavra extremamente importante no contexto escolar. Tudo o que eu vou fazer tem que ter intencionalidade. Sem intencionalidade, não se faz nada dentro de um ambiente escolar. Tá? Para exibição de filmes, tem que ter intencionalidade. Para a organização da escola, vamos colocar aqui, a organização dos espaços, dos tempos, dos materiais. Tem que ter intencionalidade, Sem intencionalidade, nada feito. Ter intenção de. Tá certo? Anotem aí essa informação que é de extrema relevância. Que nós vamos agora partir para o artigo 9º. Então vamos lá. Artigo 9º. Os conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e ao adolescente e à mulher serão incluídos como temas transversais no currículo de que trata o caput desse artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino.
Fresquinho isso daí, viu? Saiu por esses dias na LDB. Então, conteúdos relativos aos direitos humanos, prevenção de todas as formas de violência, todas. Contra quem? Qual é o público? Crianças, adolescentes e a mulher serão incluídos como temas transversais. Eu vou até colocar aqui, ó. Tema transversal. O que é um tema transversal? Que ele perpassa a todo o currículo. Não é obrigação somente do professor de História e de Geografia. Ele é obrigação de todos os currículos esse olhar a esses conteúdos relativos aos direitos humanos. Ele é transversal a todos os currículos. Transversal. Tá certo? Ó. Transversal. Ó. Artigo 9º-A. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais do que trata no caput desse artigo também. Parágrafo 10º. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular deverá, de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação do Ministro de Estado da Educação. Então, tudo que se vai colocar como novidade, né, na Base Nacional Comum Curricular tem que ter antes uma aprovação. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, público e privado, torna-se obrigatório, não é opcional, é obrigatório, o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir da formação, a partir desses dois grupos étnicos, tais como estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições na área social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Tá? Não colocá-los somente como assim, coitadinhos, como escravos, dar desenhos prontos para pintar, simplesmente fazer uma comidinha especial no determinado dia, né? Nós temos que dar relevância e respeito digno mesmo, para todas as contribuições que o indígena, o negro, tiveram e tem na nossa formação da nossa sociedade brasileira, tá? Resgatando as suas contribuições para a área social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Isso é respeito com o próximo. A Lei de Diretrizes e Bases, ela frisa muito o respeito com o próximo. Tá? O parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de artes, né, de educação artística e de literatura e história brasileira. Então, todos os professores têm que trabalhar com isso, especialmente, tá, os professores de arte, né, de educação artística, de literatura e história brasileira, que são pessoas assim que têm uma formação mais, digamos que apurada. Mas os demais professores, nas nossas graduações,
principalmente as graduações mais modernas agora, nós estamos tendo um olhar para essa formação, um olhar da inclusão, né? Um olhar de trabalhar com respeito com todas as pessoas, com todas as etnias. Isso é importante, porque a escola ela não é homogênea, a escola ela é heterogênea. Escola é um local de vida de muitas pessoas. E ali nós temos uma diversidade grande de pessoas, de pensamentos, de imagens, de sons, de corações. E tudo isso tem que ser respeitado para um bom rendimento da escola, uma boa qualidade, uma boa permanência. Porque a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. E jamais nós, enquanto agentes do Estado, podemos deixar com que um fique para trás. Todos devem estar junto conosco e com muita qualidade. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes, os seguintes rumos. Inciso 1º. Difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Em toda a educação básica, infantil, fundamental e médio. O que tem que ter, né? Como diretriz ali, ó, as seguintes diretrizes. Difusão de valores fundamentais para o interesse social, os direitos e deveres do cidadão. Desde pequeno eu tenho que saber e ir construindo quais são os meus direitos e os meus deveres. Isso se aprende por imposição? Não. Isso se aprende por construção, por exemplos, por discussões, por reflexões. Tenho que respeitar o bem comum, a ordem democrática faz parte. Então, por exemplo, na sala de aula, quando nós propomos ali a apresentação de um trabalho, de um seminário, de um debate, tudo isso são simulações e são contextos verdadeiros para que se respeite o bem comum, a ordem democrática. Então, tá vendo como não dá para trabalhar com uma educação desarticulada da realidade, do contexto social em que nós vivemos? O que a LDB pede, que é de muita excelência, e de repente o que não é feito pela escola, então acaba tendo divergência, né? Uma dicotomia aí, e precisa ter uma articulação. Inciso 2º. Consideração das condições da escolaridade dos alunos em cada estabelecimento de ensino. É o respeito com a instituição, tá? Nem todas as escolas brasileiras são iguais. Nós temos escolas de N realidade, tá? Nós temos escolas assim, em torno de, por exemplo, só o estado de São Paulo, escolas estaduais tem em torno de 5.300 escolas estaduais. São 5.300 realidades. Agora vamos somar o Brasil inteiro, os 26 estados, mais o Distrito Federal. Quantas escolas tem estaduais? Some as municipais, as particulares. Então, consideração das condições de escolaridade dos educandos em cada estabelecimento. Orientação para o trabalho, isso faz parte, né? Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. É o trabalho com a educação física e para a qualidade de vida mesmo, faz parte da escola. Artigo 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às particularidades da vida rural de cada região, especialmente, inciso 1º, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas
às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, tá? Jamais deixando de lado de trabalhar com aquilo que é comum a todo cidadão brasileiro. Mas lembra que eu disse? O respeito à regionalização, a especificidade ali local da escola, das famílias, também tem que fazer parte esse respeito. Eu tenho que ser respeitado. Não adianta nada eu saber muito de longe e não saber o que está se passando embaixo ali do meu nariz, da minha realidade. Eu preciso ser um conhecedor da minha realidade, porque a partir dali, daquele local que eu vivo, eu vou construir as minhas relações e trazer colaborações para melhorias ou manutenção daquilo que existe que seja positivo. Inciso 2º, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas que nós já estudamos. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. E parágrafo único, o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria da Educação, a análise do diagnóstico do impacto desta ação, e a manifestação da comunidade escolar. Então, as escolas do campo, escola indígena, escola quilombola, normalmente são escolas pequenas. Mas mesmo sendo pequenas, por exemplo, aqui na minha cidade, Araçatuba, nós temos 4 escolas rurais. E 2 dessas, elas ficam em torno de 70 quilômetros da sede, da cidade mesmo de Araçatuba. E uma dessas escolas, pelo último censo eu estava observando, tem 20 alunos. Nossa, 20 alunos, compensa manter toda uma estrutura? Compensa. Porque ali está tendo respeito, ali está tendo tudo isso que está sendo pedido na lei. Tá? O trabalho com essa pessoa, o respeito, ela estudar onde ela está, a escola inserida no local da sua moradia. É de extrema importância. Caso queiram fechar um dia essa escola, tem que passar por tudo isso que está dentro do parágrafo único da Lei de Diretrizes e Bases, tá? Do artigo 28. E agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos estudar 3 artigos de extrema importância, tá? Que é a educação infantil. Algo que o professor Duarte aqui é apaixonado. É a base, né, pessoal? É a primeira etapa da educação básica. Lembra que a educação básica ela está dividida em níveis? A educação básica ela é um nível. A educação superior ela é um outro nível. Dentro da educação básica, qual é sua primeira etapa? Educação infantil. Depois nós temos a etapa do ensino fundamental, anos iniciais e finais e o ensino médio. Para finalizar a nossa aula, nós vamos dar destaque aqui, hoje, nos artigos 29, 30 e 31, que são 3 artigos, 29, 30 e 31. Para gestores, professores de educação básica, são artigos que tem que estar na ponta da língua, tá certo? Então, da educação infantil. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, desenvolvimento integral da criança, de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, olha aqui quais são os aspectos que desenvolvem, a educação escolar aqui na educação infantil, os aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Beleza? Então vamos colocar aqui, até em vermelho, físico, psicológico, intelectual e social. A educação infantil ela complementa a ação de quem?
da família e de quem mais? Esse E da ideia de soma e da comunidade. Certinho? Então, esse é o artigo 29 da LDB. Artigo 30. A educação infantil será oferecida em, inciso 1º, em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Então, como que a educação infantil ela vai ser oferecida? Em creches e pré-escolas, em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Anote aí no seu caderno, creches ou entidades equivalentes até 3 anos de idade. Pré-escolas, para as crianças de 4 e 5 anos de idade. Dentro da educação infantil, ela é toda obrigatória do 0 aos 5 anos? Não, ela é obrigatória dos 4 e 5 anos. Então, o que é obrigatório na educação infantil? Pré-escola. Creches ou entidades equivalentes ali, vamos pensar de 0 a 3 anos. É obrigatório que o poder público ofereça, mas não é obrigatório que a criança participe. Agora, pré-escola é obrigatório, tá? E artigo 31, para nós finalizarmos, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Primeiro, Duarte, criança de educação infantil, ela também é avaliada? Com certeza. Então vamos ver aqui nesse inciso primeiro, a avaliação mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem objetivo de promoção, mesmo que para o acesso ao ensino fundamental. Por favor, nunca pensem, nunca tenham essa concepção que criança de educação infantil tem que ficar retida. Primeiro é que nem está escrito na LDB, na Constituição e outros depois autores que nós iremos estudar ao longo de nosso curso que trata da educação infantil. A educação infantil é um terreno muito fértil para o crescimento dessas crianças. Pensar em reprovação na educação infantil? Não pensa nisso não, tá? Vamos pensar nas N possibilidades que nós temos para o desenvolvimento integral dessa criança. Em quais aspectos? Nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Vamos complementar a ação da família e da comunidade. Tá certo? Como que é feita a avaliação dessa criança mesmo? A avaliação ela é feita mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento dessa criança. Mas presta atenção de que forma seja esse registro. Nada de registro mecanizado por obrigação. Aí cada sistema de ensino tem a sua beleza de registrar isso. Uma beleza que seja fidedigna, que seja útil para a família, para a escola e para a futura escola que um dia receberá essa criança do ensino fundamental. Que sirva como base, que sirva como portfólio, né? Não simplesmente um acervo ali de trabalhos, de fotos, mas que ao ver a instituição, ao receber isso, ela consiga ter noção de fato do recorte, do desenvolvimento ali dessa criança nessa primeira etapa da educação básica. A educação infantil ela tem carga horária mínima de 800 horas, distribuídas por, no mínimo, 200 dias de trabalho educacional. Tá certo? Educação infantil, 200 dias letivos de trabalho educacional. Quantas horas? No mínimo, 800 horas. Inciso 3º. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Existem municípios que vão além disso para parcial
Existem municípios que vão além disso para a jornada integral. O que a Lei de Diretrizes e Bases deixa aí? Ó, para ser parcial no mínimo, 4 horas, que a criança deve ficar dentro da escola. Aqui, quando eu falo dentro da escola, não é só dentro da sala de aula não, tá? Porque quando nós pensamos em educação infantil, nós temos que pensar nos diversos tempos e nos diversos espaços que tem dentro da educação infantil. No mínimo 4 horas para parcial e 7 para ser caracterizada como jornada integral. Inciso 4º. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Então, para pré-escola, pré-escolar, no mínimo 60%. Nossa, Duarte, lá quando você falou em ensino fundamental e ensino médio era 75%. Opa, eu não tinha ficado atento, né, professor? Que aqui, é 60% para pré-escolar. Sim, para pré-escolar, pessoal, é 60%, tá certo? Exigido aqui, certinho? 60%. E o último inciso, expedição de documentação que permite atestar os processos do desenvolvimento e aprendizagem da criança. Lembra que eu falei lá, que está na LDB, que a gente tem que registrar o desenvolvimento dessa criança? Depois a gente tem que expedir uma documentação que permita atestar a documentação, o avanço dessa criança na educação infantil. Tá certo? Então a gente encerra aqui hoje esse momento de estudo e na nossa próxima videoaula nós iremos dar destaque para o ensino fundamental e ensino médio, que são 2 outras etapas da educação básica. Então hoje nós estudamos, nesse encontro aqui, até a educação infantil, depois nós iremos ensino fundamental e ensino médio. Quando se tratar de ensino superior, nós iremos ver alguns artigos só, porque no concurso de professor de educação básica 1, não é tanto foco que nós fiquemos tão aprofundados na educação superior. Então, um abraço e até o nosso próximo encontro. Bons estudos!